Os desafios para a recuperação do dinamismo da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Fernando Botelho, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Bom, professor, é grande a especulação em torno dos nomes para a área da Fazenda, num possível governo Temer. Henrique Meirelles é dado como certo, nós já falamos hoje no Jornal da Gazeta, Romero Jucá, possivelmente no planejamento, e para o Banco Central, Ilan Goldfein já está também sendo assim, em alta cotação, tido como certo. Mas eu não queria falar de nomes. Eu queria saber, é possível traçar um perfil de uma equipe da economia, das características fundamentais necessárias para o enfrentamento dessa grave crise? Eu acredito que sim. Acho que como tem sido conduzido esses nomes que têm sido cogitados, ainda é muito rumor, né? A gente tem que esperar o desenvolvimento do Senado para saber se realmente vai ocorrer o afastamento da presidente Dilma. Mas sim, é uma equipe que mescla, de certa forma, nomes técnicos e que tem muito apoio do mercado, pessoas que transmitem muita credibilidade, que é o que andava muito em falta na economia brasileira, mas também um certo tato político, porque este é um governo que vai enfrentar aí uma agenda de reformas, algumas de certa forma dolorosas, e precisam dessa habilidade de negociação, de interlocução com o Congresso e com a sociedade para poder fazer a agenda avançar. E essas características são identificadas nesses três nomes que estão em alta cotação? Sem dúvida. Tanto você mencionou o Ilan, uma pessoa muito qualificada. Para o Banco Central. Para o Banco Central, uma pessoa muito qualificada, já foi diretor do Banco Central, goza de enorme credibilidade no mercado. E o Henrique Meirelles acho que dispensa apresentações, inclusive foi o presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula, né? E fez um trabalho muito bom, principalmente nos primeiros anos do governo Lula. Então, uma pessoa que já consegue até dialogar com o próprio PT, provavelmente. E o peso de um Romero Jucá no planejamento, né? Ele é uma figura política de destaque, uma pessoa habituada a suportar pressões políticas de todo tipo há tanto tempo. No seu entender, é uma figura adequada para planejamento? Eu vou discutir só o aspecto aí técnico, vou omitir uma certa parte do currículo dele, mas certamente é uma pessoa qualificada do ponto de vista de capacidade de negociação. De novo, é um membro do Congresso, foi líder do governo Fernando Henrique, foi líder durante o governo Lula. Então, uma pessoa que tem muito trânsito no Congresso e aparentemente tem o perfil adequado para realmente liderar essa agenda de reforma. Estamos falando aí de reforma da Previdência, reforma fiscal, eventualmente mudanças de algumas regras trabalhistas que são absolutamente essenciais. Acho que isso é importante o nosso telespectador entender que é um governo que precisa fazer modificações, algumas são um remédio amargo para os problemas que a gente tem. E até que ponto o mercado é determinante, a boa recepção do mercado em relação aos nomes que estão sendo aí dados como certos, até que ponto isso é determinante para a fixação desses nomes, para que de fato esses nomes sejam os indicados? O mercado tem esse poder? Não tem esse poder, mas é importante o mercado, digamos, para o bom funcionamento da economia, é importante que o mercado esteja satisfeito com esses nomes e confiante, né? O mercado não tem poder de impor nada a nenhum governo. Vide o governo Dilma, que foi reprovado pelo mercado por muito tempo e continuou. Teve um primeiro mandato aí de sucesso que foi... acabou completando o mandato nesse sentido. Mas é importante recuperar nesse momento a confiança na economia brasileira. Essa é uma explicação, é uma parte muito importante da agenda de recuperação da atividade econômica que vai ajudar a gente a reduzir a taxa de desemprego, reduzir ainda mais a taxa de inflação, é recuperar a economia, que os investimentos externos voltem ao Brasil. Esse é um momento, na verdade, muito propício para isso. Agora, falando em investimentos externos, a presidente Dilma tem feito discursos formais em que ela se coloca como vítima de um golpe que é uma ameaça de ruptura à democracia no Brasil. Nós sabemos, e ela tem dado entrevistas a correspondentes estrangeiros, e tudo isso tem repercutido muito fortemente nos principais jornais mundo afora, tanto Estados Unidos como Europa. Até que ponto essa repercussão de que aqui está acontecendo um golpe
pode trazer consequências negativas para a economia, afugentar investidores? Olha, até agora isso não tem se manifestado, muito pelo contrário, o mercado, os investidores estrangeiros têm vistos com olhos muito bons essa mudança, essa transição de regime do que seria um governo que já não tem mais capacidade de reagir à crise, é um governo que já acabou. E por outro lado, você tem a expectativa e a possibilidade do vice-presidente Michel Temer vir a conduzir aqui algumas reformas, algumas mudanças que tragam de novo dinamismo para a economia brasileira. Então o mercado externo, na verdade, independente dos discursos da presidente Dilma, que na verdade tem feito os discursos que são esperados da parte dela, de reclamar, de tentar resistir. Quer dizer, existe o risco da retaliação em solidariedade ao que a presidente apresenta, que é muito grave, né? Ela traduz como processo de impeachment como golpe. Isso é uma situação de instabilidade, de insegurança para qualquer presidente da República. Pode o Brasil ficar vulnerável às sanções de organismos internacionais, o próprio Mercosul? Olha, eu acho de certa forma muito improvável que isso aconteça, mesmo porque o Mercosul ele é muito disfuncional. Então ele deixar de existir não vai representar nenhum grande transtorno para a economia brasileira, talvez alguma reação de curto prazo, mas de certa forma até a reação do Mercosul já foi sinalizado que ela não vai ocorrer. O Brasil não será expulso ou suspenso do Mercosul. Tá? Então, eu acho que esse risco ele é desprezível, ele não deve acontecer. A comunidade internacional, pelo menos na parte que interessa de investidores, tem reagido muito bem a essa perspectiva de mudança de regime. Agora, uma outra especulação é sobre a antecipação de eleições. Do ponto de vista da economia, que repercussão que isso teria? Ou seja, se de fato Dilma for afastada, o que para a economia tem mais significado em termos de reordenamento da economia? A posse do vice-presidente e um governo de coalizão, num pacto com outros partidos que estão dando apoio a esse processo de impeachment, ou a antecipação de novas eleições? A expectativa é que um cenário virtuoso seria o vice-presidente Michel Temer assumir esse governo interino de 180 dias, conduzir algumas reformas, ou pelo menos sinalizar com a determinação de fazer reformas, demonstrar que tem condições de fazê-las. Isso deve já melhorar muito o humor da economia brasileira e os indicadores começam a melhorar. Isso deve afastar esse clamor por novas eleições. O outro cenário, que seria um cenário mais pessimista, é o governo Michel Temer realmente também não demonstrar ou o ímpeto para fazer essas mudanças ou as condições políticas de fazê-la, né? A convicção de fazê-la, a mão firme, que é uma cobrança. E aí, de fato, o processo no TSE pode começar a andar um pouco mais rápido e ele vai sempre ter essa ameaça de ser também afastado do governo. Ou seja, estamos diante do imponderável. Certamente, e lembrando, sempre nesse imponderável tem esse fator externo, que a gente chama de um fator exógeno, que é a Operação Lava Jato, que a qualquer momento pode trazer novas surpresas. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.